Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um programa Direito.com, todas as segundas-feiras às 20 horas. E agradeço aqui a sua audiência, a sua participação. Vamos começar hoje com um debate muito interessante sobre um assunto aí que está sendo muito discutido, que é a questão dos cuidadores. E eu peço que vocês saibam que possam acompanhar no YouTube, no programa Direito.com, ou também você pode acompanhar o programa no Facebook /Direito.com. Hoje nós vamos falar sobre o papel do cuidador dentro da nova realidade brasileira, que é um tema aí muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E nós estamos aqui com a nossa convidada muito especial, a Gisele Smith. Eu agora mesmo perguntei para ela se pronuncia Smith ou Smith. Ela disse para mim que todo mundo chama ela de Smith, então vou chamá-la de Gisele Smith. E eu vou ler aqui o currículo dela para que vocês possam conhecer um pouco sobre uma profissional tão capacitada. Mas antes disso, eu gostaria que você desse uma boa noite aqui para os nossos telespectadores. Boa noite a todos, agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês para esclarecer tantas dúvidas, tantos itens que nós podemos falar, tantas coisas sobre os cuidadores de idosos, essa profissão que cresce a cada dia. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu vou fazer aqui a leitura do currículo, que é um currículo muito vasto, aqui um currículo com bastante experiência profissional. E para nós é um orgulho poder chamar uma convidada com tanta experiência, que tem tanto conhecimento sobre o assunto. Bom, a Gisele, ela é diretora executiva do grupo Vida, Amor e Riso, idealizadora do curso de capacitação de cuidadores de idosos, com mais de 500 cuidadores capacitados e encaminhados ao mercado de trabalho. Hoje é referência em São Paulo na área de capacitação e empregabilidade. Em 2012, ganhou o prêmio de Mulher Empreendedora da CISA, com o projeto Cuidadores, e representou Santo André no Prêmio Nacional do Sebrae da Mulher Empreendedora após participar do Empretec. Em 2013, ela integrou o programa 10 mil Mulheres Empreendedoras na Fundação Getúlio Vargas e Goldman Sachs, e em 2014 fez parte do projeto Itaú Mulher Empreendedora. Especialização em gerontologia, formada em letras pela Fundação Santo André, e com MBA no terceiro setor pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou durante vários anos em multinacionais como a IBM, Pirelli, GE e como gestora de programas de políticas públicas na Prefeitura de Santo André. Encontrou sua identidade como cuidadora corporal através da especialização em crânio sacro essencial pelo Instituto Upledger USA e Rio de Janeiro. Core Integration Bodywork, integração corporal, e Holy Cross Hospital, nos Estados Unidos. Cuidador de idosos no SENAC, massagem ayurvédica e xamânica na Fundação Terra Mirim, terapia emocional, e na University da Holland Medicine, nossa, cada nome bem complicado. Facilitadora de bioenergia, biodança, meditação ativas e Magnefield Realand. Atuou em diversas prefeituras como a de Santo André, Diadema, São Paulo, Sorocaba, Cajamar, Rio Grande da Serra e São José dos Campos, na rede Sesc e Senac, entre outras. Então aqui nós vamos iniciar aqui o programa com a apresentação dela, mas antes gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Abramante Processo Previdenciário, há mais de 30 anos, sempre aprimorando sua eficácia e solidez junto aos nossos clientes, Upvision Salon and Spa, uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência aliado à tecnologia de ponta para o bem dos clientes. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões de tecnologia para a sua empresa com agilidade e comprometimento. Em especial, o nosso patrocinador Cesta de Temperos, temperos e especiarias, chá e flores e folhas, frutas glaceadas e geleias, e tem também 5 tipos de pimentas, das mais ardidas do mundo, sal defumado, entre outras maravilhas da culinária. E nós vamos presentear aqui a nossa convidada com uma cesta que eu tenho certeza que vai ser deliciosa. Caso vocês queiram consultar, entre no Facebook /Cesta de Temperos e vocês podem conhecer esses produtos maravilhosos. Vamos começar aqui o programa. Agradeço mais uma vez a sua participação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, como tem sido, e para que os telespectadores possam conhecer um pouco sobre o que você faz no seu dia a dia. Obrigada, William. Hoje, a necessidade do cuidador ela é imperiosa. Hoje todos têm, a gente tem todas as famílias
tem algum idoso ou você conhece alguém que precisa de um cuidador, que tem um idoso. Antigamente nós tínhamos as mulheres que ficavam em casa cuidando dos seus idosos, e sempre tinha alguém para cuidar. Hoje não é mais, hoje a família é menor, hoje as pessoas precisam de alguém para cuidar, os hospitais precisam de cuidadores e a qualidade, o envelhecimento, a qualidade de vida fez com que a gente envelhecesse e ficasse com mais qualidade de vida, mais tempo de vida, inclusive. Então, o cuidador, a necessidade é imperiosa, todas as famílias estão precisando. Só que é uma coisa que todo mundo foi ouvindo, né? Um boom, o idoso, vamos trabalhar com o idoso. E não se pensou no cuidador, o cuidador está começando a ser pensado agora. E, ao mesmo tempo, muitas escolas, muitas coisas estão acontecendo, mas sem nenhum controle. Ninguém sabe ao certo ou não sabe aonde buscar. Quem é o cuidador? Qual é o papel desse cuidador? O que eu tenho que buscar? Quais são os itens que eu tenho que avaliar? A família, você como uma família, preciso de um cuidador hoje? O que eu preciso? O que eu tenho que exigir desse cuidador? Então, hoje a gente já tem após 4 anos de trabalho aqui em Santo André, nós somos pioneiros nessa área. Hoje existem cursos, a lei já está aprovada, a lei do curso de cuidador de idosos, então a lei da profissão de cuidador de idosos, hoje ele é uma ocupação, ainda não é uma profissão, mas já está aprovada, aguardando a aprovação, a gente espera que esse ano ela realmente seja sancionada. E o que a gente sabe nessa lei? Primeira coisa, familiares, quem quer buscar um curso de cuidador precisa saber o quê? Eu tenho que fazer um curso de no mínimo 100 horas. Ele hoje, por ser uma ocupação, é um curso livre, e por ser um curso livre, ele tem que ter no mínimo 100 horas de curso. Na lei está escrito isso, e o que acontece? Se você fizer um curso de 20 horas, de 40 horas, a gente recebe cuidador e fala, eu quero que seja mais rápido. Falei, como é que a gente vai capacitar para uma profissão em menos de 4 meses, né, que em 4 meses você consegue essa capacitação e você quer mais rápido do que isso? Talvez seja impossível, ou não vai ter a qualidade que precisa. Mas esse desespero assim, das pessoas em querer fazer um curso rápido, seria porque o mercado de trabalho está muito acelerado, porque realmente tem uma busca muito grande? Não tenha dúvida, o mercado está super aquecido. Para você ter uma ideia, hoje nós recebemos de 4 a 5 famílias por dia pedindo um cuidador. E nós não colocamos isso no mercado de trabalho. Então, por estar aquecido, muitas empresas, inclusive, cuidado familiares, estão buscando cuidadores sem nenhuma capacitação. Pegam os cuidadores, eu vou estar desempregada, encaminha. Como se fosse aquilo que a gente dizia antigamente, né? Você tem alguém para olhar meu pai? E a gente hoje sabe que o cuidador não faz só o papel de olhar, de estar ao lado na TV, ele vai estar fazendo muitas outras coisas. Ele é responsável pela alimentação, pela saúde, pelo lazer, pela cultura, pela higiene e saúde. Então, o papel do cuidador, ele tem muitos detalhes, ele vai muito além do que está do lado. Então, é preciso mínimo de capacitação, até para que o cuidador saiba os direitos dele, os valores que ele pode pegar. Eu recebo perguntas diárias no nosso blog, na nossa página, quanto eu devo cobrar, quanto que eu recebo, e isso ainda está muito perdido. E nós já temos um piso salarial, então já existe um norteador para isso. Então, cuidadores, busquem informação, né? Vá buscar, se unam à nossa rede para que a gente possa ter a mesma linguagem, né? Isso é o mais importante. E qual é o perfil da pessoa que procura essa profissão? Porque eu imagino que, assim, como é uma profissão que está muito aquecida, muitas pessoas que às vezes não têm o perfil, elas vão procurar. Mas assim, para que a pessoa saiba, quem está nos assistindo aqui, tenha noção de quem que seria mais adequado para trabalhar nessa área, como que você identifica isso? É muito interessante que esse perfil ele vem mudando ao longo dos anos. No início, há 4 anos atrás, o perfil eram quem? Eram as empregadas domésticas, né, que estavam dentro de casa, tinham um idoso, elas se desenvolviam e aí a família mesmo dizia, fica cuidando do meu pai, fica cuidando da minha mãe, e elas iam crescendo nessa área. Também a gente tinha um pouco das auxiliares de enfermagem, né? Que também, graças a esse trabalho da lei de cuidador, então o Corém deixou bem claro, cuidador é cuidador, enfermeiro é enfermeiro. São áreas que caminham juntas, mas são completamente diferentes. Então hoje o perfil qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha 18 anos, e ele começou a mudar. Nós começamos a receber, além desse público, nós começamos a receber mulheres de 40, 50 anos que não estão mais no mercado de trabalho, mas que continuam ativas, né, profissionalmente ativas, e vêm buscar. Os filhos já cresceram, elas querem voltar ao mercado de trabalho. Muito interessante, estamos recebendo cada vez mais homens
como cuidadores. Nós recebemos homens cozinheiros, da metalurgia, a gente tem recebido pedreiros para fazer, que estão trabalhando, mas estão buscando alternativas de trabalho. Então é muito interessante que hoje a gente não tem um perfil definido. Uma pessoa que goste da área, mais do que gostar da área, tem que gostar do que faz, ter muita paciência, estar pronto para trabalhar com isso, porque a gente vê que muitos querem buscar o dinheiro. Ah, vou ganhar bem. Mas não é só isso, a gente tem que buscar o que gosta também. Tem que ter uma relação com a questão humana, tem que gostar de ser humano para poder trabalhar nessa área. Porque não é fácil, eu digo que é sempre um triângulo amoroso, a gente sempre vai ter a família, o cuidador e o idoso. Então eu brinco que é um triângulo amoroso, as três partes têm que estar bem, senão não funciona. Certo. E assim, é uma área interessante porque no Brasil, infelizmente, a gente está tendo agora um aumento de desemprego. E pelo que você está colocando aqui, a área de cuidadores está indo na contramão dessa questão do desemprego porque está se desenvolvendo muito mais, está crescendo muito mais. Então, com certeza, a busca vai ser muito maior. E quais são as possibilidades de contratação? Por exemplo, alguém quer trabalhar nessa área, vai fazer o curso. Ele pode trabalhar de que forma para prestar o serviço? Perfeito, isso é muito importante, porque as famílias não sabem. Nós temos 3 formas de contratação hoje. Primeira, que todo mundo conhece, que é como a CLT. Geralmente, o cuidador CLT ele vai trabalhar nas instituições, nas clínicas, os antigos asilos, que a gente não chama mais de asilo, né? Nas clínicas de repouso, nas instituições. Então, essa relação é a que a gente conhece. A outra relação é a famosa PEC das domésticas, que nós ouvimos falar tanto sobre elas. O cuidador faz parte também do link das PECs das domésticas, por quê? Ele não é um empregado doméstico, ele é um empregado que presta serviço dentro do domicílio, por isso, dentro da PEC das domésticas. E a terceira forma, que hoje que a gente mais tem utilizado e incentiva que seja usado, é o MEI, o microempreendedor individual, onde o cuidador ele vai prestar serviço para essa família e geralmente o cuidador pode prestar serviço em várias famílias. Às vezes ele presta serviços no final de semana em uma família, durante a semana outra, ele vai fazer o seu horário. Então ele vai ser sim um microempreendedor. Essa é uma área onde a gente incentiva um microempreendedor. A gente está cada vez mais fomentando o empreendedorismo no Brasil. Poxa, que interessante. Quer dizer, tem várias possibilidades de trabalho, não fica engessado, a pessoa tem que trabalhar como registrado para um único empregador, pode trabalhar para vários. E assim, tem sido, eu sei que não é o principal, mas eu acredito que pela procura deve ser uma profissão que está sendo cada vez mais rentável. Sem dúvida alguma. É muito interessante, essa semana eu recebi cuidadores que rejeitaram uma proposta de trabalho, porque eles ouviram falar, era um salário de 1.500 inicial, né? Então você faz uma capacitação de 4 meses no máximo e já inicia num salário de R$1.500. E o cuidador ele rejeitou porque ele ouviu que em São Paulo tinha um amigo ganhando já R$2.500. Então, claro, você pode receber R$2.500, mas depende o quê? O que depende do valor do cuidador? Se ele vai trabalhar de dia, se ele vai trabalhar de noite, se ele vai trabalhar finais de semana. Porque, claro, dificilmente ele vai trabalhar 24 horas, porque isso é inconstitucional. Sim. Nós recebemos muitas famílias, e agora é interessante a família prestar atenção, que a gente ouve muito isso. Eu quero um cuidador para dormir 24 horas, 6 dias da semana. Isso não é possível. A PEC das domésticas já deixou claro que isso não existe também. Não existe, sim. Né? Então, o cuidador menos ainda. E muitas vezes a família diz assim, mas é só para dormir. Mas se ele vai dormir, ele está de plantão. Se ele vai passar a noite, ele não vai dormir. O idoso vai. Então, ele está de plantão, ele vai estar trabalhando. Então, ou ele vai trabalhar de 12 horas de dia, no máximo até 12 horas, no máximo 12 horas à noite, ou finais de semana, ele talvez até passe o final de semana todo trabalhando, que equivale à semana inteira. Então, dependendo se ele vai trabalhar de dia, de noite ou no final de semana, ele tem valores diferenciados, até pelos valores de hora. Nós hoje temos o piso salarial é de um salário mínimo e meio. Então, a gente vai estar beirando aí R$1.200 para início e o que a gente vai mudar são os valores de referência à hora para chegar nesse salário. Então, a gente tem um salário cada vez crescente. E, claro, a gente também não pode pensar que a família vai poder pagar o dobro disso, porque elas não conseguem. Sim, então, é importante a gente trabalhar com valores que sejam reais, tanto para a família
quanto para o cuidador. Tem que ser uma troca, né? Tem que ser bom para a família, tem que ser bom para o idoso que está sendo cuidado e para o prestador de serviço também. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. E aí você poderia contar para a gente como é que funciona esse curso? Ele é feito em módulos? Como que é? O nosso curso aqui em Santo André, no Grupo Vida, Amor e Riso, ele tem 100 horas de curso, como a lei exige. São 15 aulas, cada aula tem um tema diferenciado. Na verdade, vocês já estão adaptados a esta lei que vai entrar em vigor ainda, né? Exatamente. Nós fizemos parte das audiências públicas há 2 anos atrás, quando começaram a movimentação e as audiências para ouvir o que o cuidador, o que as empresas, as famílias precisavam. Então, nós fizemos parte, tivemos o prazer de fazer parte dessa lei. Então, nós já adaptamos o nosso curso há 2 anos a 100 horas de curso. Hoje, graças a Deus, nosso curso é referência em São Paulo, é aceito na maioria das agências. Quando olham o nosso certificado, eles aceitam porque nosso cuidador está trabalhando no diferenciado. Qual é o nosso diferencial? Ensinar o cuidador no comportamento e no emocional. Certo. Porque eu digo, cuidar todo mundo sabe. Agora, lidar emocionalmente com as questões e no comportamento, porque numa família, imagina, William, você tem 3 irmãos, que são os filhos de quem eu estou cuidando. Você vem e diz uma coisa, o seu irmão vem e me dá outra ordem. O outro irmão diz, não, nenhum dos dois, eu quero aquilo. E a idosa quer outra coisa. Então, a gente tem que saber lidar com esse comportamento, com essa paciência. Esse é um dos trabalhos que a gente mais tem dentro de sala de aula, diariamente, é o trabalho sobre a paciência, é poder lidar com as vivências. Então, nosso curso é um curso vivencial, então onde a gente tem prática o tempo todo, vivência emocional e comportamental para lidar com esse dia a dia. Porque uma das grandes dificuldades, acho, não só dessa profissão, como de praticamente todas as profissões, é você lidar exatamente com o ser humano. Que o ser humano não é uma máquina, não é um cálculo exato. Então, o ser humano é muito difícil. Então, é importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo exatamente para poder capacitar a pessoa para saber lidar com o ser humano, ainda mais com pessoas que têm uma necessidade de um carinho especial. Muitas vezes ela acaba se sentindo sozinha, né, a pessoa por ter um pouco mais de idade, e é interessante que o cuidador tenha essa capacidade de saber lidar com as pessoas que têm essa necessidade, né? Sem dúvida, é muito interessante que o nosso trabalho como cuidador, ele diferencia do enfermeiro porque ele é acolhedor. Então, o cuidador, sim, ele vai acolher, ele vai estar ao lado dessa pessoa, que não precisa ser só um idoso, William. Ele pode ser uma pessoa que teve um acidente, se acidentou, ele quebrou o pé, uma mãe que teve bebê e está precisando de ajuda com isso. Então, o cuidador, ele não é só de idoso, né? Hoje a gente precisa mais para o cuidador de idoso. Hoje, cada vez mais, as mães com crianças com necessidades especiais, essas crianças que a gente chama de crianças velhas, porque antigamente as crianças com necessidades especiais, elas tinham uma previsão de vida menor. Hoje elas estão vivendo mais. Então, a gente costuma dizer que elas estão ficando umas crianças velhas, né? Então, a mãe precisa de muitos cuidadores também. Então, a gente está cada vez mais chegando, não só com idoso, mas nessa área com necessidades especiais. A gente tem feito muitos trabalhos com essa linha também de crianças idosas, né, que estão aí precisando de cuidado também. Eu vejo assim, imagino que as pessoas que estão nos assistindo, se eles têm dúvida, será que eles têm condições ou não de contratar um prestador que faz esse serviço tão importante? Qual que é o perfil, então, da família? Será que as pessoas que estão nos assistindo, elas podem ir atrás, elas vão ter condições de contratar? Isso é muito interessante, porque essa é uma grande dúvida, né? Será que eu vou ter dinheiro? Vai ser muito caro? Uma coisa nós já sabemos, geralmente o cuidador, ele é uma decisão tomada em família, geralmente é uma família, eu brinco com as minhas alunas, eu dizia que eu queria lidar com essa área, trabalhar com idoso, porque eu ia trabalhar só com rico e ia ficar rica logo. É uma grande brincadeira e uma grande ilusão, porque hoje, quem mais contrata o cuidador é a classe B, a classe C, até a classe D, onde junta os irmãos, os tios, os sobrinhos, os netos, cada um dá um pouquinho, porque eles também precisam ir trabalhar. Tem muitos cuidadores que vão trabalhar, cuidar de alguém e deixam alguém cuidando dos seus idosos também, porque todo mundo tem idoso dentro de casa. Sim. Então, hoje é uma decisão tomada em família, os irmãos cada um vai contribuir com alguma coisa. Então, assim, é um valor? Claro que não é um valor barato, infelizmente, mas hoje a gente começa com um piso salarial de R$ 1.200 para 12 horas, para 8 horas, desculpe. Então, tudo vai depender
do que a família precisa. Se ela precisa 24 horas de cuidado, 7 dias da semana, às vezes ele pode começar com menos do que isso, porque ela pode ter 8 horas, pode ter 10, pode ter no mínimo 6, inclusive. Nós temos famílias que contratam um cuidador para ir dar o banho no idoso, dar a alimentação, o lanche, e depois o cuidador vai embora. Então, não onera tanto. Então, nós temos várias faixas que a gente pode trabalhar junto ao cuidador e à família, porque a necessidade da família é premente. Às vezes a gente tem família que precisa descansar, que ela não está aguentando mais. Então, ela precisa de um tempo onde alguém vai estar com a pessoa que ela cuida para que ela possa também se cuidar. Porque hoje nós vemos, infelizmente, muitas famílias que estão muito doentes. A família está cansada, está exausta, ela não aguenta mais. E muitas vezes ela não sabe lidar com certas situações especiais. E o cuidador, ele sendo preparado, ele vai ter toda a condição do mundo de fazer um trabalho com muita qualidade. Uma coisa interessante é a culpa que a família às vezes sente. É muito interessante que muitas famílias têm culpa em colocar um cuidador, um medo. Puxa. Por quê? Porque ela diz, a responsabilidade é minha de cuidar do meu marido, da minha esposa, da minha mãe. Mas ela não está preparada para isso. Então, ela não está preparada emocionalmente, ela não tem capacitação. Então, o que eu digo, a responsabilidade vai ser sempre da família. O cuidador, ele vai só te ajudar para que você tenha qualidade de vida junto ao seu idoso e ao seu ente querido. Ele só vai, na verdade, agregar, não é que vai deixar, vai cuidar 100% não vai do idoso. Substituir nunca. Nunca substitui a família, né? Nunca. Então, isso é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam que, na verdade, você está fazendo algo a mais para o seu ente querido. Você não está deixando de cuidar. De jeito nenhum. Agora, uma coisa que é importante a gente colocar aqui, que eu imagino que como o mercado está aquecido, muita gente está procurando trabalhar nessa área, então deve ter também algumas pessoas que estão trabalhando fora da lei, né? Na verdade, a lei ainda não existe, mas, enfim, ela vai regulamentar essa situação, então deve ter provavelmente algum tipo de grupos de pessoas que estão trabalhando à margem da legalidade, da maneira correta de trabalhar. Isso acontece? Como que funciona? A primeira coisa da legalidade, nesse momento, é falar sobre o curso. Então, a legalidade hoje é fazer o curso de cuidador de idosos, onde ele possa se capacitar. Então, a legalidade inicial hoje, que a gente vê muitos cuidadores trabalhando, e nós recebemos diariamente na produção dos cursos, cuidadores que falam, eu tenho experiência, mas não tenho certificado. Então, a primeira forma de sair da ilegalidade, o que é? É se capacitar, procurar um curso. Qual curso eu tenho que procurar? De no mínimo 100 horas. Certo. Muitas vezes fala, mas 100 horas demora muito, é muito caro. A questão é que se você for comparar hoje, nós temos curso de 20, de 40 horas que custam mais caro do que, por exemplo, o nosso de 100 horas. Quando você for fazer o custo da hora, certo, ele é mais caro. E quando a lei sair, ele vai ter que fazer outro curso para se regulamentar, porque esse não vai valer. Não vai ser regulamentado, não vai ser contemplado por essa lei. Exatamente, que está... ele não vai ser válido, porque ele certo, precisa de 100 horas. Então, ela vai ter que fazer complementações para chegar, e vai talvez gastar o dobro. Então, é uma forma de poder pensar. Toda profissão, ela depende de um processo, né? Então, para ser advogado, tem que passar por 5 anos de faculdade, tem que passar na prova da OAB. Para ser médico, você tem todos os requisitos, a faculdade, depois tem residência. 10 anos. Então, é necessário que, se a pessoa quer trabalhar, que vá cumprir todas as etapas. Até mesmo para ser enfermeiro, ele vai precisar de 3 anos. Como cuidador, ele precisa de um curso de 4 meses, são 100 horas. 100 horas, hoje a gente trabalha em 4 meses no máximo. Nossos cursos semi-intensivos trabalham com 3, são 2 vezes por semana. E aí eu pergunto para você, que profissão te dá uma capacitação em 3 meses para você iniciar ganhando R$ 1.200? Vale a pena investir? Claro que vale. Vale a pena investir em você, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fica aqui o recado para quem tiver interesse, né? Saiba que tem que fazer o curso da maneira correta. E como é que está a tramitação dessa lei? Você disse que tem uma lei que passou pelo Congresso e ela vai regulamentar o curso de cuidadores. Ele vai regulamentar a profissão. A profissão. Hoje, o cuidador, ele é uma ocupação. Certo. Né? Ele ainda não é uma profissão. Então, a lei já está, a gente começou a trabalhar isso há 2 anos atrás. E aí veio a PEC das domésticas para regulamentar uma parte. Como as domésticas estavam solicitando essa regulamentação da profissão há muito mais tempo, então a PEC das domésticas veio na frente e em seguida nós temos a
a promessa de que o cuidador vai sair, esperamos que esse ano isso aconteça, mas ela já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, já foi aprovada pelo Senado, já voltou e está aguardando a Câmara aprovar para que possa ir ser sancionado pela presidente. Então, isso é muito importante para a gente, porque já dá um respaldo dizendo que o cuidador ele já está sendo visto de uma forma oficial. Ah, certo. Então isso dá uma segurança, uma tranquilidade, até para quem está fazendo o curso ou para quem faz o curso, e evita que aventureiros aí queiram criar cursos que não sejam regulares, né? Exato. Infelizmente, a gente tem muitos cursos que às vezes não dão respaldo. Nós temos um grupo de escolas, de cursos que existem em São Paulo, onde nós nos reunimos regularmente para poder ver o que cada um está fazendo, para que a gente fale a mesma linguagem e ensine a mesma coisa. Então, é importante que você vai procurar um curso que seja regulamentado, que tenha um apoio, que tenha alunos que estejam, converse com os outros alunos. É importante para que você não seja enganado no curso, não seja enganado no trabalho. Então, temos sim vários cursos. Nós temos o curso aqui em Santo André, mas temos outros cursos em São Paulo. Nós também damos o curso em São Paulo, através da Unimed, é nosso patrocinador, inclusive, e faz cursos fechados, turmas fechadas. Então, a gente tem várias turmas que podem estar sendo trabalhando fora daqui da cidade, daqui de São Paulo, de Santo André, levando isso, já começamos a levar para outros estados. Então, cada vez mais a gente está crescendo e levando as informações que esse cuidador precisa para se regulamentar e que essa família precisa para ficar mais tranquila. E a procura, ela tem surgido mais aqui na cidade de Santo André, mais no ABC? Como que está sendo em termos de regionalidade, ou no Brasil inteiro? É interessante que a gente tem, como aluno, eu tenho uma procura de São Paulo inteiro. Aqui em Santo André eu tenho alunos que vêm da Anhanguera, vêm de Mogi, vêm de Guarulhos, Guaianazes. Interessante que a gente tem alunos em toda a área de São Paulo. Às vezes a gente fala, você consegue vir para Santo André? É longe? Não, eu quero, é meu sonho. E acaba vindo para cá, não quer esperar, não consegue encontrar outro local. E quanto à família, a gente também tem solicitações, inclusive do interior. A gente tem cuidadores que peçam, a família vem e nos pede cuidadores do interior, e aí por não ter cuidadores lá, aí o interior nos pede que leve o curso para lá. Então, hoje a gente tem solicitações, inclusive do Brasil todo. Você disse que são mais de 10 solicitações por dia? De 4 a 5 solicitações de família por dia, pedindo um cuidador. Nossa, realmente é uma Hoje nós temos várias vagas, inclusive hoje lá na nossa empresa, sem cuidador que pode ir. Porque o que acontece? Eu posso formar 20 cuidadores, mas às vezes a solicitação que você precisa é para um período, por exemplo, hoje nós temos lá 4 solicitações para cuidador no final de semana. Quem puder, tiver disponibilidade para trabalhar final de semana, além de ganhar mais, tem muita solicitação. Então, muita gente não quer trabalhar no final de semana, então as vagas é o mais difícil encontrar o cuidador. A gente encontra, mas é mais difícil. Então, desses 20 cuidadores que se formam, às vezes eu não tenho o cuidador para o perfil que está sendo solicitado. Então, a vaga às vezes vai ficando lá. E essa é a dificuldade que todas as famílias, a gente sabe que as famílias vão enfrentando. Agora, eu queria só uma questão de curiosidade mesmo, própria. Você falou que tem muitos homens que procuram essa profissão. E eu acredito que hoje em dia já está caindo alguns tabus, os preconceitos, então os homens sabem que podem trabalhar em qualquer tipo de profissão. Mas na parte de quem contrata, existe preconceito para contratar o homem ou Pelo contrário, é muito interessante, porque nós temos, muitas vezes, o público que contrata o homem, às vezes eles falam assim, eu preciso de um homem por causa que precisa ter força. Mas isso é um tabu, porque a gente ensina aos nossos cuidadores que não é força que a gente precisa para pegar, e sim técnica. E isso os nossos alunos aprendem a bem. Nossos cuidadores que estão aí vendo agora sabem trabalhar com a prancha, né? A gente fala do cavalo, a prancha, então a pegada. Então eles têm que saber lidar com algumas técnicas, umas brincadeiras que nós fazemos dentro de sala de aula para ensinar essa técnica de fazer transferências, que hoje é a melhor. Uma entrevista, ela basicamente com o cuidador, ela é feita com a transferência. Se o cuidador conseguir fazer a sua transferência da cadeira de roda para o sofá, do sofá para a cama, ele passa. Não é nem pela conversa, e sim pela atitude mesmo, pela técnica. Certo. Então, às vezes o homem ele é contratado porque a família fala, não, precisa ser um homem para poder pegar. Tem muitas famílias que contratam um homem para cuidar do idoso. Tem outros idosos que falam, não, homem não vai cuidar de mim, eu quero mulher. Então,
hoje também não tem uma regra. Certo. Na verdade, às vezes, cuidadores, até às vezes cuidadoras precisam de um homem, eu vou me sentir mais segura se um homem estiver cuidando de mim. Enfim, hoje não tem é a família que vai decidir e vai exigir. Então, hoje, quando ela pede, ela me diz qual é o horário que ela precisa, ela me diz qual é o perfil que ela quer, e a gente vai buscar dentro do nosso portal de cuidadores alguém que se assemelhe a essa solicitação. Entendi. E se a pessoa procura, ela não tem habilidade nenhuma, gosta de lidar com o ser humano, tem paciência, ela tem os prerrogativos de vontade, de habilidades emocionais, mas ela não sabe, por exemplo, como fazer esse transporte, talvez não tenha a força adequada. Isso tudo é ensinado no curso? Tudo é ensinado no curso. Inclusive, ela vai poder aprender a gostar ou não dessa área. Tem muitos cuidadores que começam elas dizem assim, eu adoro os velhinhos, elas dizem, a gente até diz lá que lá a gente não fala sobre velhinho, a gente só fala idoso, né, meus alunos? Então, eles falam, não, a gente adora, não é gostar deles, né? A gente precisa gostar do que faz. Então, muitos acham que vai ser fácil e desistem. Outros falam, eu me apaixonei, eu não imaginava que ia ser tão gostoso. Então, claro que eles vão ter todos os subsídios para poder aprender, para se apaixonar ou nunca mais ficar. Nunca mais. Toda profissão a pessoa tem que se dedicar e ela tem que se identificar com a profissão. Sem né? dúvida. Às vezes as pessoas elas procuram uma determinada área pensando na questão financeira ou pensando na questão da comodidade, da facilidade. Isso com certeza é um caminho errado. A vocação, a vontade de fazer aquilo que vai ser feito na prática é o que vai fazer o diferencial. A pessoa vai ser feliz, independente do dinheiro que ela receba, né? Claro que hoje a gente sabe que a visão do empreendedor é importante. As oportunidades estão aí e o empreendedor pode ser formado. Mas existe esse lado, né? Não é só o lado financeiro. Porque a gente vai aprender muito mais. A gente aprende com essas pessoas. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos que têm, e muito mais ainda, porque esse idoso, ele é um templo sagrado de sabedoria, de informação. Nós podemos aprender tanto com eles, né? E a vida nos ensina tanto ao lado deles. Então, esse respeito é o primeiro ponto. Nós fazemos uma pesquisa com os cuidadores, cada cuidador tem que trazer pesquisas feitas com os idosos. E a gente pergunta para os idosos o que eles esperam desse cuidador. E sempre ganha a paciência, o bom humor e conhecimentos específicos. Então, hoje, eles exigem, sim, conhecimentos específicos. É isso que eles esperam do cuidador. O bom humor, porque ninguém merece ter alguém mal-humorado de cara feia do lado, né? É verdade, sem dúvida. E claro que a paciência ganha sempre. Paciência. E não é só a paciência com o idoso, é a paciência com a família, a paciência consigo mesmo. Na sala de aula a gente diz, todos os dias, quando a gente trabalha sobre as pesquisas, a gente fala, e como anda a sua paciência? A nossa paciência no dia a dia, no trânsito, na falta de água, em tudo, né? Como é que anda a nossa paciência? E não é só nessa área de cuidador, em todas as áreas a gente precisa aprender a lidar com a paciência. Com um bom humor, principalmente. Né? E é uma grande dificuldade a gente lidar, porque no caos urbano que a gente vive, com tantos problemas, às vezes é muito difícil. E às vezes no trabalho é onde ela vai conseguir esse espaço para poder trabalhar a paciência, para poder cuidar de si próprio e oferecer o que ela tem de melhor para a pessoa quem ela está trabalhando. Até porque o nosso tempo é completamente diferente do tempo do idoso. O tempo do envelhecimento, hoje nós temos doentes com Alzheimer, idosos o Alzheimer está crescendo muito. Então, lidar com um paciente com Alzheimer é viver em outro tempo, é outro momento. E se a gente não estiver preparado para se adequar, inclusive a família, se a família não estiver... Hoje eu trabalho com terapia, né? Então eu sou terapeuta e eu recebo muitas famílias. Hoje eu atendo muitas famílias para aprender a lidar com Alzheimer, aprender a lidar com esse cuidador, porque ele é um cuidador familiar e ele não sabe lidar com esse tempo, né? E isso é importantíssimo, que a gente vive num tempo sem tempo. O idoso, muitas vezes, ele vive num tempo diferente, né? Ele enxerga a vida de uma maneira diferente. Eu gosto de falar o seguinte, minha avó, ela não tem necessidade de ser cuidada, ela se cuida muito bem, mas às vezes ela gosta muito de atenção, então eu quero mandar até um beijo para ela, né? E dizer que eu amo muito a senhora, avó, e eu sei que ela tem muita vontade de que a gente passe mais tempo com ela. Mas agora a gente vai chamar os comerciais, eu sei que o papo está muito bom, mas daqui a pouco a gente volta para continuar aqui com a nossa conversa. Muito obrigado.
22 anos e sou mãe de 4 filhos e perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos, foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Olá, boa noite. Estamos voltando com mais um bloco aqui do programa Direito.com. Hoje falando sobre o tema dos cuidadores e como funciona o mercado no Brasil. Um programa muito interessante que eu tenho certeza que você está gostando muito aí assistindo na sua casa. E eu gostaria de falar aqui sobre o nosso patrocinador Cesta de Temperos. Temperos especiais com chá e flores, folhas e frutas glaciadas. E temos aqui uma cesta muito especial que nós vamos dar aqui para nossa convidada, que com certeza ela vai gostar muito porque é um produto de muita qualidade. E nós estamos voltando aqui, estávamos conversando agora aqui na hora do intervalo sobre a questão de alguns preconceitos que a sociedade tem. Eu estava mandando antes do intervalo um abraço para minha avó, um beijo para minha avó, dizendo que ela tem uma saúde muito forte, eu gosto muito, amo muito a senhora. E acredito que ela não precisava de um serviço de cuidador, mas ela está falando que também não é só a pessoa que está doente, às vezes as pessoas que estão em condições de se cuidar, elas também podem utilizar o serviço de cuidador, né? Então explica pra gente como é que funciona isso. Pois é, William, muitas vezes a idosa está bem, ela é ativa, ela está andando, ela faz as coisas sozinha dentro de casa, mas quem está mais desesperado e preocupado é a família. É a família que está preocupada que minha mãe está sozinha em casa e se ela está andando, fazendo as coisas, está fazendo estripulia, está mexendo onde não deve. E se acontecer alguma coisa, ela está sozinha, como é que ela vai recorrer? Então, hoje a gente tem alguns sistemas no mercado que nos ajudam, que a gente trabalha com isso também. Mas o cuidador, ele vai ajudar. Muitas idosas têm um preconceito assim, se eu tiver uma cuidadora é porque eu estou doente. Mas não, o cuidador hoje não é um enfermeiro, por isso que ele não é enfermeiro.
Enfermeiro, sim. Agora, o cuidador, não. Ele pode estar com você para dar segurança e confiança para a família que está lá em casa, está trabalhando hoje nas empresas. O maior índice de absenteísmo, de saídas, de faltas, é porque eu tenho que levar ou os filhos ou hoje os idosos no médico, no hospital. Então, se eu tenho um cuidador, ele vai fazer isso e eu estou tranquilo. Eu sei que eu posso trabalhar e se acontecer alguma coisa, eu tenho um cuidador que vai dar o primeiro socorro, vai resolver. Não vai tirar minha responsabilidade, mas vai dar um suporte. Então, hoje, muitas idosas começam a mudar a visão e nos dão a chance de mostrar que o trabalho do cuidador pode ser muito bom. Hoje iniciou um cuidador numa família, inclusive, um idoso, ele tem Parkinson, vários problemas, e ele ficava muito sozinho e ele dormia a tarde inteira. Então, se colocou um cuidador para quê? Para que possa ter atividade. Então, hoje a família me ligou e falou, ele jogou baralho, ele comeu, ele tomou o lanche, ele está feliz. Eu já senti ele diferente no primeiro dia. Então, ter atividade para que ele tenha uma noite melhor, né? Então, uma qualidade de vida melhor. Porque eles acabam ficando sozinhos e acabam se perdendo às vezes. O cuidador ele vai acompanhar todas as atividades do dia a dia do idoso. Vai acompanhar no médico, vai acompanhar na fisioterapia. Se existe um fisioterapeuta uma vez por semana, quem vai fazer o restante da semana? O cuidador vai acompanhar junto, vai fazer exercício. Hoje o mais difícil com o idoso é fazer exercício. É sair, ele vai ficando cada vez mais sentado, cada vez mais no que a gente chama na zona de conforto. E isso acontece que ele vai ficando com as pernas inchadas, vai tendo cada vez mais dores. Então, o cuidador vai poder estimular, vai poder criar uma rotina de atividades onde num dia nós vamos dançar, no outro dia nós vamos ler, no outro dia vamos fazer alguma coisa. Ter atividades que nós, às vezes, no dia a dia, não conseguimos fazer. Certo. Porque se é uma família, é a filha que cuida, ela tem todo o resto da rotina da casa para cuidar e não consegue dar continuidade, dar essa atenção à mãe. E às vezes perde a paciência, né? Até porque já conhece as histórias. Então o cuidador vai inclusive poder ouvir as histórias de forma nova. Então esse idoso, como você falou, sua avó gosta muito de conversar. Avó gosta muito. Então ela vai poder ter com quem conversar, poder trabalhar isso, né, o dia inteiro, poder contar histórias para uma pessoa nova. Porque são tantas experiências, né, que as pessoas têm e são tantas histórias que podem ser contadas, eles gostam de contar. Porque eles aprenderam muita coisa na vida, passaram por muita coisa, eles gostam de passar para as outras gerações. Sem dúvida alguma. Isso faz bem para eles, não é? Nossa, isso. E poder reviver, porque assim, a nossa mente não sabe o que é hoje e amanhã. A hora que eu começo a falar, eu revivo, eu me transporto para aquele tempo, para aquela alegria, para aquela sensação, e eu recobro muito mais. Com certeza. Quer dizer, é uma coisa que vai proporcionar muito mais saúde. Ao contrário do que a gente pensava, eu confesso até para você que eu tinha até uma ideia diferente, foi muito bom para mim também ter aprendido aqui no programa, porque eu tinha a ideia de que o cuidador só era necessário quando havia alguma necessidade, às vezes do idoso, por conta de uma debilidade física, algum problema assim. E hoje, aqui a gente conversando, eu acabei vendo que era um mito aquilo que eu pensava. Na verdade, o trabalho do cuidador ele vai proporcionar muito mais saúde. E ele muitas vezes ele pode até praticar algum esporte que seja adequado à condição do idoso? Pode, o idoso pode levar. Nós temos uma família que contratou o cuidador, na primeira semana já levou ele para pescar. Então o cuidador já foi pescar junto com o idoso, então ele vai fazer o trabalho junto, vai dançar, o cuidador pode ir no baile junto com o idoso. Então, na verdade, ela acompanha. Então, uma família que não deixaria essa idosa ir para o baile sozinha, tem a cuidadora para ir junto, sabe que vai se divertir, vai estar junto. Então, é ter alguém, é como o nosso filho, né? Alguém tem que levar essas crianças. A mesma coisa com o idoso, alguém vai levar para algum. Então, não é só para o idoso. Infelizmente, a gente acaba buscando mais o cuidador, a necessidade maior é quando ele está doente, ou às vezes ele está no hospital e precisa ter um cuidador acompanhando, então isso se desgasta mais. Mas eu vejo que a função do cuidador, tem muitas opções. Eu vejo o cuidador no futuro dentro de um supermercado, por exemplo, porque hoje o idoso, a maior vontade, a maior saudade dele é de fazer compra no supermercado. Muitos idosos que não conseguem mais sair, ficam presos dentro de casa. Qual é a sua maior saudade? Fazer compra no supermercado. Mas ele não pode ir no supermercado por quê? Porque a caixa de leite é pesada, porque é difícil andar naqueles corredores. Eu vejo que mais para frente um supermercado vai contratar cuidadores para dar suporte a esse público. O banco já mudou. Isso a gente fala em políticas públicas, né? A gente tem a área da gerontologia,
que trabalha exatamente nessas políticas públicas. Um exemplo, os bancos hoje, as cadeiras nos bancos, né? Hoje a gente vai no banco, tem aquelas cadeiras para a gente sentar na fila, que antes a gente ficava em pé. Isso foi um trabalho da gerontologia que viu a necessidade o que o idoso precisava? Ter bancos para ficar na fila. E hoje nós também temos esse privilégio, esse conforto, né? Esse dúvida. conforto. Então isso é muito interessante. Isso faz parte das políticas públicas que a gente trabalha na gerontologia. Então eu vejo o cuidador num supermercado, num banco, num shopping. Hoje na aula, eu estava dando aula, eu estava falando sobre os shoppings não têm idosos passeando. Por quê? O shopping é muito grande e ele não consegue andar. E existe um preconceito do idoso de andar na cadeira de roda, porque ele só vai na cadeira de roda se ele estiver muito doente. Entendi. Então, o preconceito, a gente vai quebrar esse paradigma e dizer, vó, você não pode andar? Minha mãe é um exemplo disso, já vou mandar um beijo para a minha também, senão ela vai ficar brava, né, dona Mariazinha? Um beijo. Ela não gosta de ir no shopping, não consegue andar direito, mas não quer andar na cadeira de roda. E ela está quebrando esse paradigma, hoje ela consegue ir e se diverte muito mais. Então fica a dica, né, para as prefeituras que podem aproveitar essa opção de repente criar isso como política pública. Sem dúvida, esse é o nosso maior trabalho. É uma coisa importante. Outra questão também que para os donos de supermercado também seria uma opção de trazer um público diferente para eles, atrair um público diferente. Quer dizer, na verdade eles não estariam fazendo nada além do que ampliar o mercado para eles. Seria lucrativo, importante. Nos shoppings, nos supermercados, em todos os lugares onde o idoso pode estar e que hoje ele fica preso. Fica preso, sem dúvida. Nas padarias, enfim, são vários locais onde o idoso gostaria de ir e não consegue. Na igreja. Olha só. Né? A igreja também, hoje, elas são grandes, os bancos, então ele também precisa. Então, às vezes, o idoso fica preso dentro de casa e não pode mais sair por causa disso. Olha que interessante. As pessoas hoje estão vivendo um clima difícil no país, reclamando da condição das questões econômicas. E, na verdade, a gente tem tanta opção de aproveitar mercados e coisas que são positivas para a própria sociedade. Você vê que quando a gente abre a mente para novas possibilidades, outras opções se criam. Né? Uma profissão importantíssima que faz algo que é bom para toda a sociedade e que, de repente, não está sendo... Quer dizer, na verdade, está sendo muito bem aproveitada, né? É que quanto mais expandir, mais cursos surgirão e mais a gente vai poder ter pessoas atuando. É o que a gente precisa hoje é ter mais uma divulgação, uma educação, porque às vezes o desespero em contratar faz com que eu contrate qualquer pessoa e esqueça dessa capacitação. E aí, infelizmente, o que acontece? Problemas com esses cuidadores é o que a gente vê na TV. Hoje, quando a gente vê na TV, cuidador bateu no idoso. Será que esse cuidador tinha capacitação? Hoje nós já sabemos que a maioria da agressão ela é feita através da família. Cuidadores familiares, cuidadores que não têm tanto vínculo, então não são os capacitados. É importante deixar claro isso para as pessoas que estão nos assistindo. Na verdade, às vezes a reportagem ela acaba tirando a realidade das pessoas. As pessoas têm uma visão errada da profissão. E isso acaba sendo uma exceção. Quando você contrata um profissional que seja capacitado, com certeza ele vai ter um trabalho muito melhor. Com certeza o trabalho que ele nem imagina. A família às vezes fala, eu não imaginava. O próprio aluno, ele chega na sala de aula e fala, eu não tinha a menor ideia que eu tinha que cuidar de tanta coisa, que podia verificar, porque a gente vai trabalhar com detalhes. E são os detalhes que fazem a diferença, né? Com toda certeza, com toda certeza. Então é bom, esse programa é interessante por causa disso. A gente tem a possibilidade de trazer essas informações que às vezes as pessoas elas não têm acesso no seu dia a dia. Existe algum local onde elas possam pesquisar sobre as informações do curso, possam entrar em contato com vocês? Bom, hoje a gente tem os nossos sites, né, o www.grupovidaamoreriso.com.br. Nós estamos aqui em Santo André, ou através dos nossos telefones, né, no 4901-4010. E a nossa página no Facebook, onde hoje a gente trabalha muito, tem muita divulgação, que é o Vida, Amor e Riso. Né? Os cuidadores estão ali, nós temos a página do grupo, o perfil do grupo. Então, vocês podem estar entrando em contato com a gente, buscando, tirando dúvidas, fazendo parte, inclusive, do nosso Clube do Cuidador. Você que é cuidador e que não fez o curso com a gente, você é bem-vindo ao nosso espaço no Clube do Cuidador. O Clube do Cuidador acontece uma vez por mês, é o último sábado do mês, onde a gente encontra os cuidadores para fazer uma troca de informações, de networking e mais ainda, é cuidar da gente. Porque o cuidador cuida do outro, mas quem cuida dele? Então esse é um momento onde a gente quer cuidar de você, cuidador, encher sua taça.
vamos encher a nossa taça para que a gente possa transbordar para o outro. Então, se as pessoas quiserem entrar em contato, elas podem até conhecer como que é o curso? Podem conhecer, se eles já têm um outro curso, eles podem vir para o Clube do Cuidador, venham encontrar, venham fazer parte do nosso portal de cuidadores também. E quem não tem o curso, venha se capacitar com a gente também. Esse é um convite que a gente faz para todos os cuidadores que queiram. E se estiver fora daqui de Santo André, a gente pode levar o curso para vocês também. Então, se alguém tiver o interesse de abrir cursos em outras regiões, vocês também podem auxiliar? A gente leva o nosso curso para lá. É um curso, ele já está montado exatamente para que ele possa ir para outros locais. É um curso de 15 dias, então ele já está montado de forma a ser levado para outros locais e outras áreas. Então, se tiver demanda, não tem justificativa para não entrar em contato. Pode falar com vocês. Sem dúvida alguma, a gente está preparado para receber vocês lá no Grupo Vida, Amor e Riso. Poxa, que interessante. Eu confesso que eu fiquei muito empolgado aqui com o programa, porque quantas informações que a gente aprende aqui, né? Fico muito feliz. E a gente tem a oportunidade aí de explorar um tema que realmente, às vezes as pessoas não sabem da importância que elas querem fazer o bem para os seus parentes, mas elas acham que não podem contratar, ou que por questão financeira, ou até mesmo porque não tem a necessidade, quando na verdade é uma profissão que todo mundo deveria conhecer e deveria explorar. Bom, eu quero entregar aqui para você a nossa cesta do nosso patrocinador, a cesta de temperos. Maravilha. Aqui uma cesta com vários produtos aqui, a cesta de temperos. Que delícia! Abriu um espaço para você fazer aqui as suas considerações finais. Eu conheço a cesta de temperos, é maravilhosa. Eu sou cliente de lá. Para a gente poder encerrar aqui o programa, então, rapidamente uma consideração final aqui para as pessoas que estão assistindo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, porque é sempre importante a gente poder estar divulgando, falando um pouquinho mais dos cuidadores, falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa empresa, mas não só falar da nossa empresa, mas falar dessa área, desse trabalho tão lindo e que precisa cada vez mais de pessoas capacitadas. Muito obrigada. Estamos aqui à disposição das famílias, dos cuidadores. Nós temos um trabalho enorme, muita coisa para ser feita, mas precisamos de vocês junto com a gente para que a gente possa falar numa mesma linguagem. Muito obrigada. Então, eu agradeço a sua participação, Gisele. Hoje foi um programa, para mim, muito importante. Acredito que vocês devem ter curtido muito. E agradeço a sua participação. Mandem mensagens para nós, façam suas perguntas e conto com vocês na próxima semana, na próxima segunda-feira, no programa Direito.com. Um abraço para todos e tenham uma boa noite.
chegou minha hora agora de descansar um pouco, porque depois de mais de 30 entrevistas aqui, chegou a hora de estar aqui ao lado da minha queridíssima amiga Cida Simões. Cida, é um prazer enorme sempre estar do teu lado, conhecer teu espaço. Você tem um trabalho muito lindo. Bárbara, a gente fica encantada. Parece que é um mundo encantado aqui, né? É verdade, mas não é a Cida, é uma equipe todinha, Liliane, assim, a gente trabalha com amor, a gente faz com amor, com carinho, por isso que tem esse resultado maravilhoso. Mas eu me imaginei uma noiva aqui, numa festa árabe. Eu fiquei encantada, você imagina os convidados entrando, então todo esse trabalho, né, que você estava comentando, assim, que tudo, assim, vai de acordo com a vontade da noiva, e a assessora, que é o trabalho que você faz hoje de assessoria, é um trabalho muito importante, né, para você captar todo o sonho que a noiva quer realizar nesse dia, né? Então, justamente, Liliane, esse tema aqui surgiu porque muitas muitas brasileiras casando com muçulmanos me procuram para falar assim, visto que, sirvo o quê? Como que eu posso montar um cenário aqui no Brasil que lembre esse lado? Por isso que nós tivemos isso daqui, que são as tapeçarias, os brilhos. Você viu que a decoração compõe muito mais peças, tecidos, do que propriamente flores. Então é uma amostra justamente para a noiva saber o que ela pode usar, abusar, e assim, sem contaminar, sem ficar aquela coisa cansativa. Agora, você adora fazer esse tipo de coisa, né? De trazer um tema e viajar na ideia, assim. Você é a própria Cida Simões e a gente viaja junto com você nisso, né? As pessoas costumam dizer, você não faz festa para os outros, você faz festa para você, porque realmente é com muito amor. Cada noivinha minha se torna, eu brinco com elas, eu falo que são minha Barbie, que eu posso brincar, sentar e fazer tudo aquilo que realmente eu faria para uma filha, com muito amor mesmo. Vou sentar, identificar o perfil da noiva, ver a verba que ela tem para disponibilizar para